Já.
no seu coração, agora mesmo. Nessa alegre evolução, depurando o coração. Sou o sei lá viajando. Nessa alegre evolução, depurando o coração. Sou o sei lá viajando. Quero dizer o quanto eu sou feliz, quero agradecer tudo que eu sou e me espalhar pelo universo. Quero fugir no que é divino e reencontrar aqueles que eu amo. Quero buscar onde estiverem, seja na luz, na escuridão. E cá de vez tudo que é bom, a minha alma leve segue pela ambição. A minha mente sente a sua, pede permissão. Deixa eu entrar no seu coração, agora mesmo. Nessa leve evolução, depurando o coração. Sou o sei lá viajando. Nessa leve evolução, depurando o coração. Sou o sei lá viajando. A gente vai já harmonizando o ambiente para a gente ir sintonizando já com a espiritualidade da casa e nosso governador desse planeta é Jesus. Isso deve continuar também com a gente. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Fico com vergonha de falar que cantar não, porque é profissional. Ao sentir teu olhar posso ouvir o meu coração falar opções, ver canções, descobrir que há no céu, há no mar, há no sol e em tudo que possa existir em mim, há em ti. A presença de Deus a florescer, como flores de amor a despertar, desabrochar em cada amanhecer. Vem cantar, vem viver e vem fazer nascer, crescer o amor, com o sol a brilhar, com a brisa a bailar. Vem, vem, vem amar. Eu vou cantar
e te falar de lugares onde Ele possa estar. Ele está aqui, Ele está lá, há no céu, há no mar, há no sol, e em tudo que possa existir em mim, há em ti a presença de Deus a florescer, como flores de amor a despertar, desabrochar em cada amanhecer. Vem cantar, vem viver, vem fazer assim crescer o amor, como o sol a brilhar, como a brisa a bailar. Vem, vem, vem amar, vem amar. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Essa não pode soltar forte, vai. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele não conta fé do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos lá, mais uma vez. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a luta e a alegria, pois Deus é amor, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele não conta fé do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até
Cristo está contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma palestra aqui da nossa casa. Mas antes eu preciso saber se tem alguém de primeira vez aqui. Tem? Então nós vamos passar algumas informações, tá bom? Sejam bem-vindos. A gente agradece também a presença dos nossos amigos que fazem parte da live, né, na nossa página do Facebook. A nossa casa, ela funciona, o atendimento ao público, nas terças-feiras, que é a nossa palestra, que se inicia às 19h30. Depois da palestra, nós temos o segundo momento, que é a aplicação do passe, e nós temos também o diálogo fraterno. Nas quintas-feiras, também iniciando às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem também a aplicação do passe e também o diálogo fraterno. Aos sábados, nós temos pela parte da manhã, iniciando às 9 horas, a evangelização infantil, com crianças a partir de 5 anos até os 12. E no horário da tarde, no sábado, iniciando às 17 horas, nós temos a evangelização juvenil, que é os jovens a partir de 13 anos até a idade que você se sinta jovem. Tá bom? Então, às vezes o adulto não tem condições de vir para outros dias de estudo, pode vir no horário da juventude também, tá bom? Dadas as informações, a gente vai ler a nossa mensagem de abertura, desde já agradecendo nossos músicos, que já harmonizou, né, o nosso ambiente, o nosso coração. E o título da mensagem de hoje é Entre a Fé e a Confiança. Essa mensagem é do Momento Espírita, de 3 de março de 2021. Diz assim: a confiança constitui uma virtude imprescindível à vida humana, equilibrada e proveitosa. Ela possui vários desdobramentos. Aproxima-se da fé em Deus, em sua sabedoria e em sua justiça. Alicerçado nesse sentimento, o homem encontra forças para vencer os desafios que se apresentam em seu caminho. Ele não se sente vítima de acasos ou azares. Entende que sua vida segue uma fecunda programação de aprendizado e aperfeiçoamento. Nesse contexto, as dificuldades representam oportunidades benditas. Mediante elas, reajusta-se com o passado e habilita-se para o futuro. A vida atual é uma ponte entre as duas realidades. O ontem, com os equívocos próprios de uma época de aprendizado. O futuro, rico de promessas de alegria e sublimação. Mas a confiança também se refere à ciência das próprias possibilidades. Ela deriva da fé na sabedoria divina. Se Deus consentiu com dada experiência no viver de uma criatura, é porque ela pode dar conta. Não se fala, obviamente, das desgraças que o homem semeia no próprio caminho, mas do que surge inelutável,
malgrado a conduta reta e equilibrada. O homem, a par de uma forte fé em Deus, necessita confiar nas próprias forças. Ciente do seu destino sublime, ele precisa acreditar que consegue lidar com seus problemas. Não é uma vítima indefesa ou um fraco. É um espírito imortal, rico de experiências e de potências. Ciente de que pode, incumbe-lhe encontrar os meios. Diante de dificuldades ao ser humano, não é lícito assumir a postura de derrotado. Também não é digno transferir o peso do próprio fardo a terceiros. Cada qual tem as suas tarefas. O amparo mútuo é possível e louvável, mas jamais se pode impor ao semelhante que arque com o peso da vida alheia. Urge estudar, trabalhar, refletir e orar, com a alma serenada pela certeza de que pode vencer, agir com firmeza para isso. Quem não acredita em si próprio é um derrotado de antemão. Mesmo que lute um pouco, não logra superar eventuais derrotas. Já o crente nas próprias forças, ainda que caia, logo se levanta. Assim, sem confiança, o homem nada faz de relevante, porque tudo que possui importância não surge e nem se realiza de forma rápida. Sempre é necessário esforço, treino e paciência. Se o sucesso não se dá imediatamente, as forças falecem. Ciente disso, desenvolva a confiança em si mesmo. Analise detidamente seus recursos e invista neles. O resultado do esforço sério e metódico haverá de surpreendê-lo. Que fique para nossa reflexão. Vamos orar. Senhor da vida, estamos aqui mais uma vez, nesta noite abençoada por Ti, entregando os nossos corações agradecidos pela permissão, Senhor, de estarmos aqui, renovando nossas forças, buscando conhecimento, para que assim, Senhor, a gente possa continuar a nossa caminhada, que muitas das vezes é penosa, é cheia de sacrifícios, mas como diz a mensagem, precisamos acreditar em Ti, precisamos acreditar em nós. E assim, Senhor, que essa noite nós possamos receber as informações trazidas pelo nosso companheiro para nos fortalecer. Obrigada por tudo. Que os espíritos amigos possam envolver a todos nós, para que estejamos com os nossos corações e nossas mentes abertos para receber as informações da noite de hoje e assim poder refletir no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Ficar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor. Que assim seja. E agora eu convido o nosso irmão Antônio para nos conduzir na reflexão da noite de hoje. Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, trabalhadores da Casa do Caminho, nossos queridos amigos internautas que nos seguem através do Facebook da Casa do Caminho. A todos, nossos mais sinceros votos de boa noite. Boa noite. Estamos vivenciando já meados do mês
que é consagrado como Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Engajado nesse movimento, a direção da Casa do Caminho tem trazido mensagens, e assim vai ser até o fim do mês, mensagens de valorização da vida, de conscientização da nossa missão aqui no planeta Terra. E hoje, se enganjando ainda mais nesse movimento, nós vamos dedicar a nossa mensagem exclusivamente para essa prevenção ao suicídio. Para aquelas pessoas que estão já totalmente desesperançadas, sofridas, e acham que não tem mais saída, que pensam até que Deus as esqueceu. É tanto sofrimento moral, é tanto sofrimento físico, são tantas enfermidades, que ela já perdeu completamente até a vontade de viver. E para todas aquelas outras pessoas que precisam entender a nossa missão aqui, por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui, para poder ser mais um enganjado nesse movimento de prevenção ao suicídio, quando tiverem a oportunidade de presenciar uma pessoa que estiver prestes a cometer esse ato. E é a todas essas pessoas que nós estamos aqui hoje com a nossa mensagem, para dizer para todas elas e para todos vocês que nem tudo está perdido. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Mas por que setembro e por que amarelo? Porque essa cor foi escolhida para representar esse movimento de prevenção ao suicídio. A cor da campanha foi adotada por conta da trágica história que ela inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike Emmer, tirou a própria vida dirigindo o seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E essa mensagem se espalhou pelo mundo. É preocupante lembrar, queridos irmãos, que no mundo, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Eu disse 40 segundos há um suicídio no mundo. E no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Então, a prevenção, o socorro, todos os esforços possíveis que fizermos é fundamental para que possamos mudar essa história, até porque, como vamos ver aqui, isso não resolve nada, muito pelo contrário, só piora a situação daqueles que se utilizam desse verbo. Nessa nossa reflexão de hoje, dedicada à passagem do Setembro Amarelo, que vem de 2024, mês de prevenção ao suicídio, mas que se estende também, como eu disse anteriormente, a todas aquelas pessoas que estão vivenciando momentos difíceis,
na sua vida e que muitas vezes não pedem ajuda, não pedem socorro. Por isso que mais à frente nós vamos ver que todos aqueles que chegam ao ato extremado do suicídio é no fundo um egoísta nato, porque ele não divide a sua dor, ele não procura ajuda. E todos aqueles que conseguem fazer isso antes do ato extremado conseguem se livrar, e quem o ajuda certamente salvou uma vida. Em um século de desespero, onde o povo vive em degradação, com uma materialidade exagerada, onde os dogmas antigos e a imposição do medo do inferno não surtem mais efeito, desacreditados pela ciência e pela voz da razão. Nós não estamos mais nos idos da antiguidade, onde o terrorismo religioso dizia: se você fizer isso, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. E as pessoas ficavam com medo, desde os tempos de Moisés, que colocou centenas de leis em nome de Deus. E o pessoal ficava amedrontado e procurava cumprir aquilo que Moisés dizia, quando na verdade as leis de Deus eram só 10 mandamentos. Onde, enfim, muitos seres humanos preferem interromper e deixar para trás essa vida de sofrimentos incentivados, com a falsa concepção que há por trás da piedosa despedida após a morte, onde se ouve sempre um descanso em paz. Ora, se é que eu vou descansar em paz, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mar de sofrimento? Que não tenho mais esperança de nada. É preferível então sair daqui e ir descansar em paz. Mas a coisa não é bem assim. A morte é a libertação para aquele que viveu se libertando. A morte é paz para aquele que produziu a paz aqui. O céu é alcançado por aqueles que fizeram o seu céu aqui, cumprindo os mandamentos da lei de Deus e seguindo o Evangelho do Cristo. Se não, meus amigos, a coisa do outro lado é muito diferente. Aqui como lá, nós somos atraídos pela lei das afinidades. E se aqui fomos maus, fomos invejosos, fomos salteadores, fizemos qualquer tipo de maldade, ao desencarnarmos, pela lei da afinidade, nós vamos para um grupo desse mesmo tipo do nosso, onde certamente há choro e ranger de dentes. É muito legal a gente ouvir dizer: ah, agora o fulano está ao lado de Deus. Por isso que o Cristo disse. Ou Cristo nos disse: os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Então é preciso que essa limpeza seja feita aqui na escola, para que possamos passar adiante, para que possamos evoluir até o momento em que o nosso coração está limpo, e aí sim, com a mesma felicidade daquela parábola do filho pródigo, podermos então nos apresentar limpos de coração diante de Deus. Então está limpo diante de Deus. O Espiritismo vem uma vez mais mostrar na essência a verdade, através da sua doutrina, apresentando aos indivíduos na sua totalidade a vida após a morte e como encará-la com mais decisão e maturidade. Além de nos dizer que nem tudo
está perdido hoje em dia, felizmente. Que ainda existe esperança para as almas sofredoras e indigentes. E que para evitar o suicídio, sem dúvida o Espiritismo é a mais poderosa ferramenta existente. Não por ser melhor do que ninguém, mas porque estudamos, mostramos, nos aprofundamos no mecanismo da vida material e da vida espiritual. Não proibimos, não ameaçamos, não fazemos terrorismo religioso. Esclarecemos, mostramos a realidade e deixamos que o livre-arbítrio de cada um decida o que fazer. Pois o suicídio, na compreensão do Espiritismo, não se dá apenas no final do ato extremo. Muitas vezes ocasionados pelas paixões humanas que nós temos, que levam ao ato irrefletido do crime contra a própria vida que aqui desenvolvemos. Outro corpo, porque o espírito é imortal. Então, o Espiritismo nos dá essa condição de entendermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde é que nós vamos. E esse crime talvez seja muito pior do que aquele também maléfico crime que é cometido contra o seu próximo. Porque ao cometer o crime contra a sua própria vida, você está indo contra a vontade de Deus. Deus dá e Deus tira. Quando nascemos, trazemos uma dosagem exata de fluido vital, que nos permite viver pelo período necessário para estarmos aqui com a missão que nós trouxemos para cá, de resgatar alguma coisa que fizemos, de nos melhorarmos, de evoluirmos, para voltar melhores do que aqui chegamos. E quando nós interrompemos isso, acabamos, e quando é normal essa transição, a equipe da ceifa que nós simbolizamos com aquela velhinha, toda de preto, com uma foice no ombro, que na verdade é uma equipe que vem fazer o desligamento do corpo e do espírito, que levou 9 meses para ser ligado célula a célula. Então eles estão preparados e vão fazer ali o desligamento para que haja a continuidade da missão do Espírito. Mas quando nós atentamos, não tem isso. Não está programado isso. Então muitos espíritos, e vou dizer desde agora, depois nós vamos voltar a esse assunto. Cada caso é um caso. Mas temos notícia de espíritos que morreu com toda a vitalidade e que tem que ficar preso ao corpo, vendo a sua decomposição, os vermes lhe corroerem as carnes, sentindo toda aquela agonia pelo tempo que ele deveria ter existido, pelo planejamento que ele fez na vida espiritual. Volto a dizer, evidente que cada caso é um caso diferente. O suicídio começa antes do ato extremo, quando sentimos aqui na terrena vida os primeiros ímpetos de impotência ante as dificuldades dessa vida, ao enfrentar enfermidades, fracassos e paixões mal resolvidas. Então, quando a gente começa, muito antes, a dizer, para mim nada dá certo, não adianta, eu sou um fracassado, eu não consigo fazer nada, nada para mim dá certo, eu começo a colocar na minha cabeça pensamentos negativos. O pensamento é energia pura, que sobe, assim como a sua prece para Deus o alcança, também os pensamentos negativos alcançam espíritos da mesma índole, que vêm para o seu lado atraído pelos seus pensamentos e passa a amplificar esses pensamentos. É ali que o suicídio é semeado. E com o passar do tempo e com a dominação cada vez maior, vai chegar um momento que aquele ser começa a pensar em suicídio. Somos
espíritos ainda imperfeitos e sem uma base forte, com efeito. Ainda nos encontramos sem uma boia para nos agarrar, neste mar de sofrimento a nos afogar. Por isso, facilmente afundamos. Porque somos imperfeitos, porque muitos nem religião têm, porque não buscamos a Deus, porque não procuramos nos esforçar para seguir os ditames do Evangelho. Então, quando nós somos assaltados por uma dificuldade, ficamos perdidos, não temos em nada, não temos a quem recorrer. E aí, como eu disse anteriormente, vamos atrás de falsas ilusões, de um descanso eterno, e preferimos nós mesmos antecipar a nossa volta para nos livrar do sofrimento que foi por nós mesmos atraído. Em algum momento fizemos alguma coisa que precisamos resgatar e por isso estamos passando por essa ou aquela dificuldade. E é justamente essa base que a doutrina espírita vem nos dar, não como mais um simples artigo de fé ou algo inimaginável de se alcançar, mas algo comprovado pelos fenômenos espirituais nas comunicações que dispomos com espíritos que libertos da matéria já estão. E rogo a Deus que todos aqui se interessem pela doutrina espírita, se não para serem espíritas, mas leiam, procurem a literatura espírita, desde o princípio, do mais simples para o mais complexo, que um dia vocês vão chegar lá, vocês chegarão numa obra de Kardec chamada O Céu e o Inferno, e vocês vão ter a condição de analisar por si próprio o que acontece na vida após a morte com aqueles que aqui fizeram mal, que aqui viveram mal, ou que não souberam aproveitar a oportunidade que Deus lhe deu naquela reencarnação. E aí, é aí que todos podem encontrar e com segurança absoluta agarrar essa boia de salvação. Em meio a um mar de dores físicas, morais, seja lá quais forem, com Jesus no leme da embarcação, tudo fica mais fácil, tudo fica mais compreensível. Até pelos exemplos que Ele nos deu no seu Calvário, na sua cruz, tudo isso é para mostrar o amor que Ele tinha por nós e que era o símbolo da sua missão na terra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje, porém, para muitos sofrer aqui, ou no outro inferno de horrores, não faria muita diferença, pois muitos desses sofredores já se imaginam no inferno em tormentos e clamores. Gente passando fome, vendo filhos passando fome, pessoas em guerra, feridos, correndo de um lado para o outro. Na sua ignorância, e eu digo ignorância religiosa, ignorância evangélica, ele não consegue mais acreditar que pode ter um inferno pior do que esse. Então, para eles, tirar a própria vida não traria, neste cenário de agonia, grandes modificações evidentes. Pensam eles que, pelo menos, teriam um problema a menos, se livrariam das dores do presente e amealhariam dores para várias reencarnações, o que é pior. Os dogmas e o medo do inferno, agora nos tempos modernos, não são mais eficientes. Para o vazio preencher e a esperança devolver,
a estas sofredoras mentes. É tanto sofrimento. Nesse momento de transição final para o mundo de regeneração, e não poderia ser diferente. Que as pessoas menos avisadas, que não se dedicaram para nada, que pensaram só no corpo físico e não no espírito, que é o que é eterno, que vai sobrar de nós, podem sim chegar a essa conclusão, e por isso o grande número de suicídios. Tirar a própria vida, então, para acabar com o sofrimento, por absoluta falta de compreensão, é visto como um fim desse tormento, sem medir as consequências desastrosas que os afetarão por longo tempo. Antes do Espiritismo, a vida após a morte era apenas algo vago realmente. Sabíamos que éramos almas encarnadas em um corpo, realmente. Mas as dificuldades após a morte se desconhecia totalmente. Tanto é que pelos comentários amorosos que se fazem por amigos e parentes, todo mundo ia para o céu ficar ao lado de Deus. De repente, automaticamente. Se bem que, no fim, continuamos acreditando no Cristo, porque Ele merece o nosso crédito, e nenhuma alma se perderá. Mas não assim automaticamente, porque Ele mesmo disse os limpos de coração. Os outros terão quantas chances forem necessárias para voltar através da bênção da reencarnação, para poder fazer o replantio, limpar seus corações e poderem se apresentar limpos diante de Deus. Com o nascimento do Espiritismo, o conceito da alma foi complementado, expandindo através do estudo dos fenômenos da nossa relação com os desencarnados, que se revelaram almas humanas como nós, do corpo carnal já desligado. E aí, algumas pessoas, já até ocorreu isso, perguntam, mas quem pode garantir isso? Além do Espiritismo? Jesus. Jesus nos iniciou nisso, quando Ele se comunicou no monte com almas já desencarnadas, na hora da transfiguração. Então nós somos estudantes, Jesus é o nosso modelo, estamos aqui para estudar e para não só estudar, praticar tudo aquilo que Ele deixou para nós, como um caminho para a perfeição, no rumo geral para a nossa salvação. Isso foi um marco que um dia entrará na história da terrena dimensão, como já se encontra hoje na história espírita, pois trouxe ao homem a convicção de que a vida realmente não acaba no túmulo e nem se inicia na concepção. Hoje em dia, para todas as religiões cristãs, já não há mais dúvidas que a vida não acaba no túmulo. Muito pouco se prega uma coisa que muito se pregava no tempo que eu era criança, que a gente ia ficar na sepultura, dormindo, esperando Jesus voltar. Apesar dessa mesma Bíblia dizer em Jó dizendo, quem dera que eu pudesse me esconder na sepultura até de Deus passar a ira. Parece que esse versículo eles não viram. Então, hoje, infelizmente, a gente vê as discussões aí sobre o aborto, 3 semanas, 4 semanas, 7 semanas, que eu realmente nem perco tempo para olhar, porque a vida começa muito antes da concepção no trabalho espiritual, na condição espiritual, na escolha do pai, da mãe,
do menino e desde o ato sexual já estão ali presentes e começando a ser conectados. Em qualquer idade, o aborto é crime. Existem espíritos suicidas que dizem se verem em uma situação infernal. Outros ficam presos no corpo pelo tempo que lhe restava na vida carnal, sentindo o corpo se decompor e os vermes corroendo seu corpo mortal, seus restos mortais. Como eu disse, cada caso é um caso. Não é por isso que todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Nas leis divinas existem diferenciações. Até o que os chineses chamam de karma. Então a gente daqui não pode julgar o quadro de lá. Cada caso é um caso, mas como nós vamos ver aqui, em todos os casos, não resolve, prolonga o sofrimento. Eu queria dizer, e na hora não me veio no pensamento, nas leis de Deus existe atenuantes e agravantes. Matar o corpo não mata o espírito, nem elimina a dor moral, que possa nos fazer sofrer e que pelo ato covarde e imoral do suicídio nos fará sofrer ainda mais, prolongando o nosso inferno sideral. A existência terrena não é um castigo. Nós estamos aqui, não estamos aqui para pagar nada, e sim para evoluirmos espiritualmente durante essa terrena jornada e nos livrarmos das nossas imperfeições. Para isso, nossa alma foi reencarnada. É essa a intenção. São oportunidades que a bondade de Deus nos dá de fazermos tudo diferente, de podermos então nos realinharmos com a lei de Deus, para poder então se chegar à vida futura que o Cristo nos prometeu. Sabemos, contudo, que nós nem sempre estamos prontos para lidar com as dificuldades que nos chegam, de forma que é muito fácil fracassar quando nós permitimos abater e da nossa fé, da nossa meta se desviar. Quando sentimos esse pensamento negativo, devemos recorrer à prece, pedir a Deus força, entender que Deus não nos dá fardos maiores do que possamos carregar. Ele sabe, através da provação que precisamos passar, que nós temos condições de vencer, assim como Ele venceu no exemplo que Ele nos deu durante o Calvário e a cruz. E que Ele venceu também, onde o seu Espírito se desenvolveu em um outro mundo, em uma outra galáxia. É nesse momento que precisamos estar muito atentos, afinal, pois esse abatimento não costuma vir apenas de dentro de nós em geral. Quase sempre é alimentado por espíritos que desejam o nosso mal. Somos espíritos milenares, temos inimigos de várias vidas, como temos bons amigos também, que nos protegem, que nos velam, que cuidam de nós. Mas, quando nós lá no início do processo começamos a ter pensamento negativo, nada dá certo, eu sou muito feliz, e esses espíritos vão sendo atraídos para o meu lado, vão amplificando a minha fraqueza, vão tomando conta de mim, e o processo vai aumentando até o momento que eu começo a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Ninguém sente falta de mim? E aí, muitas vezes, quando esse espírito procura um atendimento, como já aconteceu, ele já está no estado de subjugação e a sua vontade já não comanda mais o seu destino. Ele, de um momento para o outro, ele vai se submeter à vontade dos espíritos que o estão subjugando.
estão ao nosso redor, em casa, no trabalho ou na rua. São atraídos para nós pelo que somos, em nossa realidade interior, nua e crua, por nossos atos, pensamentos e ações, conforme a lei das afinidades assegura. A própria Bíblia, o Evangelho, Bíblia, no seu linguajar, ele diz: o demônio anda em derredor. Os espíritos obsessores, os espíritos do mal, assim como o nosso anjo guardião também, nos mostrando, nos intuindo, nos mostrando o caminho certo. E às vezes nós estamos completamente cegos, porque o anjo guardião nos ensina o caminho certo, e os obsessores nos levam aos prazeres materiais, aquilo que gostamos de fazer. E por aí é que vamos cair, inevitavelmente, no abismo. Sendo assim, pelas más ações, que por vezes gostamos de praticar, passamos a atrair espíritos inferiores que passam a nós se afeiçoar, amplificando as nossas imperfeições, passando muitas vezes a nos vingar. Quando chega nesse estágio, dificilmente a pessoa vai se livrar de um suicídio, depressões, etc. Com o tempo, essa relação pode se tornar obsessiva enfermidade, a ponto de nos vermos subjugados pela ação e pela vontade de um ou mais espíritos inferiores que passam a comandar todas as nossas atividades. Evidentemente que nós pensamos que é nós que estamos pensando e agindo, mas estamos sob influência, infelizmente. Com o tempo, essa relação pode se tornar obsessiva e enfermidade, foi o que eu falei agora. Então vamos para frente. Num estado perigoso que nos leva a alimentar pensamento suicida e que em casos extremos pode tornar totalmente inativa a nossa capacidade de agir por vontade própria, ficando assim, sem qualquer ação reativa. Ficamos entregues nas mãos desses espíritos malfeitores e certamente terão prazer em nos ver sucumbir. A vontade firme é a principal ferramenta para vencer a espiritual obsessão. Nesses casos é importante buscar apoio externo para a sua libertação, pois muitas vezes nos encontramos já em estado de subjugação. É nesse momento que eu digo que todo suicida que comete o ato extremo é egoísta, porque existem grupos, como Centro de Valorização da Vida, que no momento desse ataque obsessivo, numa noite talvez em que nos encontramos sozinhos no ambiente, no nosso quarto, o telefone nos socorre, conversa com o atendente. Quantas vidas isso já nos salvou? O AA, quando estamos perdidos nos vícios, no álcool, sem saber como sair, causando desgosto para todo mundo e às vezes sentindo vontade de dar fim na vida. O AA, um amigo, alguém, o espiritismo, mas a pessoa fica dentro dele mesmo até a sua queda final. Quantas vezes nós do espiritismo não fizemos contatos surpreendentes com o espírito que logo após realizar o ato se arrependeram profundamente da barbaridade que praticou, o que fez sofrer ainda mais penosamente. Porque, gente, quem estuda a doutrina, e vocês vão estudar um dia, até nesse livro você vai ver, alguém se joga num prédio, ele vai sofrer uma paralisia
energia mental ali. Ele vai ficar, na mente dele, caindo, se batendo, se quebrando, sentindo as dores ali por tempo indeterminado. Até que por um arrependimento profundo, alguma luz, ele possa se arrepender e aí então ser ajudado. Aí ele reencarna, depois de ser preparado, depois de tudo, para ver se não comete mais, ele reencarna. Aí aquele que se enforcou vem com problemas de respiração, porque ficou gravado no velho espírito dele aquele ato. Vem com problema asmático, vem com problema pulmonares, aquele que se deu um tiro vem com problema de surdez, etc. Quer dizer, vai sofrer lá, vai continuar sofrendo aqui, até entender que a má vontade dos homens não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Com a doutrina espírita podemos reforçar a nossa vontade pela razão. Isso é, desenvolver mais firmeza e calma para passar pelas provas e expiação, sabendo que disso depende a nossa futura salvação. Estamos aqui na escola, pagando o que devemos, colocando, numa palavra mais bem colocada, resgatando o que devemos, os maus que fizemos, para que possamos chegar à vida eterna da forma que foi nos orientada pelo Cristo. Se a gente interromper isso, nós estamos fazendo o quê? Retardando ainda mais esse dia, essa chegada nessa meta, o alcance desse alvo. Em todos os sentidos, só nos prejudicamos. Então agora já vamos ali avançando da hora, vamos trazer uma mensagem para que a gente se sintonize mais ainda com essa causa tão importante que é a prevenção ao suicídio. Interromper a vida na verdade, antes do tempo de nada adiantará. Não encerrará nenhum sentimento moral, mas apenas o prolongará. Nessa situação, portanto, busque ajuda para suas dificuldades solucionar. Busque um psicólogo, um centro espírita, um amigo consciente. Busque a oração, a música calma, ou a leitura do Evangelho diariamente. Busque visitar hospitais, asilos, e verá situações piores do que a que se sente. Só com o perfeito entendimento de que a alma sobrevive na verdade, a morte do corpo, avançamos sempre na direção da perfeição e da eternidade, se melhorando e se corrigindo através de sucessivas provas e oportunidades. E bem longe dos equivocados conceitos de pecado e punição quando se erra, por um Deus cruel e vingativo, cuja atitude a seus filhos desespera, e que o suicídio então deixará de existir aqui na face da terra. Deus é infinitamente bom e justo, e jamais nos abandonaria. E não nos esqueçamos nunca que Deus jamais nos deixará, abandonados nas dificuldades da vida, e também jamais nos dará fardos maiores do que aqueles que podemos carregar. E aquele por conta de nossas ações erradas de enfrentar as dificuldades, nós muitas vezes aumentamos o peso desses fardos na realidade, até cairmos de joelho sob um peso além do programado na verdade. Ainda assim é possível recuperar e continuarmos caminhando. Basta pedir ajuda a Deus e ela virá
de uma forma ou de outra, nos alcançando, para nos ajudar a diminuir o peso extra que nós mesmos aqui amealhamos. E se você notar alguém ao seu lado com o mínimo de traço de depressão, tristeza, desânimo, recolhimento, etc., seja caridoso e converse com ele então, com todo carinho, com toda a fraternidade e com toda a sua atenção. Fale para ele da sua certeza de que a vida que aqui vivemos não termina no túmulo, como muitos de nós dizemos, e que ela não está sozinha, e que dificuldade nesta vida nós todos temos, pois são provações necessárias para o nosso aprendizado espiritual, quase sempre solicitada por nós mesmos antes da reencarnação atual. Saibam vocês que esse diálogo pode salvar uma vida aqui no plano material. Depois dessa maravilhosa reflexão que do Espiritismo advém, só me resta orar ao Pai para que todos fiquemos bem. Então fique com Deus, porque eu gosto dele e tenho absoluta certeza de vocês também. Boa noite. Bom, nós chegamos ao final de mais uma palestra, agradecendo ao seu Antônio, agradecendo a todos que ficaram, até esse momento, os nossos irmãos nos acompanhando pela página do Facebook. E nós vamos agora nos prepararmos para o segundo momento, que é a aplicação do passe. Tá? Então, eu convido a todos a fecharem os olhos para que a gente possa fazer a nossa oração. Mestre amigo Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que conhece as nossas necessidades, porque Tu és o médico dos médicos. Colocamos em Tuas mãos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, e na certeza, Senhor, do Teu amor, do Teu amparo para com todos nós, é que Te agradecemos, é que vamos retornar para os nossos lares, sob a Tua proteção, levando também esse carinho, esse amor, essas energias benéficas e salutares aos nossos queridos que lá estão nos aguardando. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Que possamos estar aqui, Senhor, numa próxima oportunidade, com alegria em nossos corações. Rogamos também aos médicos especialistas da espiritualidade que tragam do Teu laboratório divino as gotas medicamentosas e derrame sobre as nossas águas que aqui se encontram. Mais uma vez, mestre amigo, obrigada por tudo. Que assim seja. Quem está com a fichinha de 1 a 7?